Oi, criança. Estamos aí agora, mais uma aula. Vamos iniciar a aula de geografia desse dia 19, né? Ainda continuando a nossa terça-feira com as nossas aulas e atividades. Em geografia hoje a gente vai ver assuntos que a gente já vem abordando, ou seja, não deixa de ser uma revisão, porém a gente vai estar aprofundando mais algumas coisas, mais alguns conteúdos, entenderam? E aí, o que acontece? Nesse assunto de geografia, não vamos precisar de livro, tá? Vamos precisar do caderno. Então, se você já puder ir lá, indo buscar o seu caderno de geografia, pega teu estojo com lápis borracha, pega canetinha verde também, de preferência então pega todo o teu material que a gente vai iniciar essa aula de geografia parte 1. Por que dia parte 1? Porque temos a segunda aula de geografia. Na terça-feira a gente tem 2 aulas de matemática, 2 aulas de geografia e uma de ampliando o conhecimento, que sempre será um conteúdo surpresa, assim como teremos a de ampliando conhecimentos de hoje também, já que hoje é terça-feira, dia 19/5. Então, criançada, prepara aí teu ambiente, porque a atividade de geografia hoje vocês vão copiar a atividade no caderno, tá? Vou explicar o conteúdo como sempre, vou explicar a atividade que vai ser realizada também, e assim a gente vai responder essa atividade juntos, como sempre fazemos. Iniciando essa aula de geografia, eu venho com um tema. Qual é o tema, tia? O tema da aula de geografia é a circulação de pessoas, produtos e serviços. O que será isso? Circulação. A palavra circulação, ela se refere ao quê? Ao deslocar, ao sair de um lugar para outro. Pode ser perto, pode ser longe. Se eu estou circulando, não importa para onde. Eu posso sair da minha casa, que é numa rua, e posso ir até a padaria, que é na outra rua depois da minha casa. Eu estou circulando a pé. Eu posso ir para o trabalho. Então eu pego meu transporte, meu carro, minha moto, e assim eu posso seguir para o meu trabalho com o meu transporte. Como também possa ser que existem pessoas que carreguem produtos no seu automóvel ou até junto a você para vender. Vamos dar um exemplo, vamos supor que uma pessoa que trabalha com vendas, né, carrega sua mochilinha e ela também em circulação está transportando produtos que ela vende. Ou então no seu carro, na sua moto, ela transporta os produtos para poder abastecer os locais que trabalham com o produto dela. É circulação de produto. E se a gente for falar sobre também circulação de serviços. Como assim, tia? A gente pode circular para fazer serviços também. Se na sua casa acontecer de faltar a internet, então provavelmente o papai e a mamãe, é o responsável, vai chamar o rapaz que conserta a internet. Então ele vai circular, ele vai se deslocar de carro a pé, de moto, para fazer o serviço que o papai e a mamãe solicitou àquele rapaz, que é o que? Ir até sua casa para consertar sua internet. Então a circulação, ela pode ser de pessoas que vai de um lugar para o outro, de produtos que com certeza será transportado também por pessoas, porque o produto não pode ser transportado sozinho, mas há a circulação também de produtos e de serviços que as pessoas vão se deslocar, circular até outro local para realizar o serviço necessário a qual foi solicitado. Então, aprenderam o que é circulação? Circulação pode ser o deslocar, o transportar, o caminhar,
Pode ser na nossa cidade, ou seja, eu posso me deslocar na minha própria cidade, ou eu posso me deslocar para outra cidade. Eu posso ir de Caruaru até Recife, de Caruaru até Toritama, Santa Cruz. Eu posso me deslocar também, ter circulação. Eu posso pegar um avião e ir para outro estado. Eu posso ir a São Paulo, Rio de Janeiro. Tudo tem a ver com circulação. Estão entendendo? Então, é super fácil. Aí, eu coloquei até uma imagem de um trânsito numa determinada cidade, onde a gente pode ver pessoas caminhando, circulando a pé, pessoas andando de moto, circulando, ou seja, de moto. Carros também, ou seja, circulação de carros. Vocês podem ver que tem um carrinho amarelo aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês. Esse aqui, ó, que é dos Correios. Ou seja, precisa que uma pessoa transporte o carro? Precisa. Porém, ele provavelmente está transportando produtos que vai entregar para alguma determinada pessoa. E é um tipo de serviço. Ele está prestando um serviço. Tudo isso tem a ver com circulação também. Não é interessante? Bem legal, né, gente? E aí? Então, para acontecer tudo isso que envolve o trânsito, né? Toda essa circulação de pessoas, de automóveis, de moto, né? De produtos, de comércio, a gente precisa ter o entendimento que existe trânsito. Isso é chamado trânsito. E existe o trânsito da área urbana e da área rural. Então, são diferentes? São. Por quê? Porque a área urbana, ela está toda preparada, equipada para o tipo de trânsito. E mesmo assim ainda acontece transtorno, porque muitas vezes a gente tem aglomeração nesse trânsito. Nessa primeira imagem, como vocês podem ver, justamente, ó, mostra aí um tipo de transporte privado, onde as pessoas, ó, se deslocam todos os dias nesses carrinhos. Vocês vão para a escola, o papai e a mamãe vai trabalhar. Temos o ônibus também, para quem não tem carro próprio, onde ele também serve para a gente se deslocar. Olha o guarda, precisando cuidar do trânsito, precisando orientar os motoristas, para toda essa circulação de pessoas, de produtos e de serviços na área urbana não aglomerar e as pessoas não parar e o trânsito não ficar difícil das pessoas estar aí, ó, circulando. Por isso tem esse guarda. É asfaltado, então muitas vezes tem semáforo, tem a sinalização, tudo para poder orientar essas pessoas na área urbana. E na área rural? A área rural, na grande maioria das vezes, ela é assim, ó, de terra. Não tem asfalto, não tem calçamento, muitas vezes não tem iluminação nem correta e sinalização piorou. Sinalização com placas, com semáforos, não, isso nem existe lá. E a grande maioria dos transportes são transportes que eles estão capacitados para se utilizar desse tipo de área, né? Eles são transportes mais robustos, né? Que conseguem andar melhor nas áreas com terras, com pedras, que muitas vezes tem iluminação extra nessa área aqui, assim, ó, de cima, porque à noite é difícil de se deslocar, a iluminação na zona rural não é tão boa. Então, assim, tudo é feito em função para que o trânsito na área urbana e na área rural flui. Às vezes acontecem problemas, mas para vocês entenderem que existe diferença nesses trânsitos, ou seja, nessa circulação de pessoas, de produtos e de comércio. E outra coisa, como é que eu vou dizer? Esses tipos de transporte, eles mudaram com o tempo. Mudaram e ainda mudam. Tia até colocou aí como exemplo o avião, tá? O primeiro avião, que foi o 14 bis, que está aqui, ó, do lado, na parte de cima. Olha aqui, ó. Esse foi o primeiro avião que o homem conseguiu fazer com que ele voasse, tá? E já aqui do lado temos os nossos aviões, ó, super moderno, rápido,
rápidos, que eles sobem e descem muito rápido, que eles se deslocam muito rápido, que a gente consegue chegar em lugares rápido e conseguimos hoje chegar em qualquer lugar que desejamos, desde que a gente tenha onde pousar, ou seja, ter uma pista de pouso desses aviões. Já na época que foi feito esse primeiro avião aí, ó, o 14 bis, não. Eles não tinham essa habilidade, eles não tinham a mesma capacidade, não só foi visivelmente a mudança do avião, tá? Ele melhorou em muitas e muitas coisas, velocidade, capacidade, nessa época aí só carregava uma pessoa, hoje em dia o avião ele carrega muitas e muitas pessoas, ele só andou alguns poucos quilômetros, voou, né? Alguns poucos quilômetros, e hoje em dia os nossos aviões eles andam e andam bastante, né? Com o piloto, com o copiloto e como passageiro, muita gente. Mas, para a época, esse avião aí, o 14 bis que foi feito, as pessoas se deslumbraram. Foi uma coisa fantástica, foi uma coisa de outro mundo conseguir colocar um transporte para voar. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre essa questão, que houve muitas mudanças. E só houve mudanças em avião? Não, o carro também, existia uma época que só existiam carroças, aí depois começou a surgir os primeiros automóveis, e os primeiros automóveis eles andavam bem devagarzinho, e depois eles foram se aperfeiçoando, e hoje a gente tem automóveis que chegam a uma velocidade bem interessante. E a gente pode se deslocar de estado para estado, de cidade para outra, também em um tempo menor do que antigamente, quando se utilizava carros. Então, houve muitas coisas que mudaram, sim. E agora, eu vou precisar que vocês peguem, sim, o caderno de geografia para anotação do assunto, que eu vou explicar no próximo slide. E assim, eu preciso que vocês anotem tudo, tá? Tudo sendo anotado. Pega o lápis, a borracha, pega teu caderno de geografia, abre lá na próxima folha que está em branco, depois das atividades que a gente já realizou em sala. E vamos às nossas anotações, tá? Se acontecer de o vídeo passar muito rápido, né? A tia vai fazer a leitura, a tia vai fazer a explicação, mas se acontecer de passar muito rápido, é só você dar uma pausa para poder copiar. Agora, copie, porque esses assuntos a gente vai ver em agnoses, em avaliações, que vai surgir mais para frente. Então, você não pode deixar de fazer a anotação do assunto no seu caderno. Registra tudo lá. Então, começa por aí colocando o cabeçalho da escola, colégio, espaço educativo, né? Coloca teu nome, coloca a data de hoje, que é dia 19/5/2020. Repetindo, colégio, espaço educativo, aluno, professora Márcia, data 19/5/2020. Pula 2 linhas e começa colocando esse título aqui, ó. A circulação de pessoas, produtos e serviços. Terminando de colocar esse título, tu pula mais 2 linhas e a gente vai começar com esse texto aqui embaixo, que diz, pula 2 linhas, tá? É por meio do trânsito de pessoas, mercadorias e serviços que as áreas urbanas e rurais estabelecem relações que são. O que acontece? Lá no trânsito, como eu disse, vai circular pessoas, vai circular mercadorias, vai ter circulação de serviços, como eu já expliquei tudo isso anteriormente. E isso acontece na área urbana e na área rural também. Explicando de novo, como o trânsito de pessoas
pessoas caminhando, pessoas andando em bicicleta. Hoje em dia existem muitas pessoas que andam de patinete, aqueles patinete eletrônico. Tem gente que gosta de patins, de skate, circulação de trânsito de pessoas, circulação de mercadorias. Mercadorias são levadas por essas pessoas também. Pode ser automóveis, pode ser pela pessoa que está caminhando, pode ser a pessoa que está na bike, pode ser o motoboy, né? O entregador do iFood, né? Ou seja, ele está nos trazendo mercadorias. O motorista do caminhão dos Correios e o de serviços prestados. O caminhão do correio, além dele fazer um serviço de entrega de mercadoria, ele também faz um serviço prestado. Por quê? A gente não tem como levar a nossa mercadoria no outro endereço, na outra cidade, no outro estado, então quem presta o serviço para a gente é os Correios. Então, o serviço prestado pelos Correios, o motoboy também, que vai fazer a entrega, nessa época, por exemplo, de pandemia, onde as lojas de roupa, as lojas de eletrônicos, né, estão se utilizando dos motoboys para fazer entregas, e isso também é um tipo de serviço. Eles fazem a entrega para a gente, eles trazem para a gente a mercadoria e é um tipo de serviço. Então, para se deslocar nesse trânsito todo, quais são os tipos de vias que a gente pode utilizar? Então, a gente pode utilizar as vias terrestres, como já tem aqui, ó, destacado, né, as vias terrestres, que elas podem ser pelas estradas, pelas ferrovias e pelas rodovias. Terrestres quer dizer o quê? Que se as vias são terrestres, os transportes serão terrestres. Carro, moto, bicicleta, patinete, patins, tudo vai, ônibus, todos vão se utilizar do transporte terrestre. O trem, o metrô, né? Vias terrestres, já diz bem o nome, transportes terrestres. As vias aquáticas, ó, como eu destaquei aqui, podem ser os rios, os lagos ou mares que sejam navegáveis, porque existem mares que não são navegáveis. Essas vias aquáticas, quais são os tipos de transportes que vai se utilizar das vias aquáticas? Serão transportes aquáticos. Quais eles? Barcos, navios, submarinos, né? Todo tipo de transporte aquático, que ele pode navegar em rios, em lagos ou mares. Continua anotando, tá? Eu quero ver toda essa anotação desse assunto naquele teu caderno de geografia. E por último, e não menos importante, temos as vias, ó, aéreas. As vias aéreas são as rotas de aviões, helicópteros e etc. Por quê? Porque a asa delta é via aérea. Se por acaso você for pular de um avião e praticar um esporte, também você está praticando a via aérea, né? E as vias aéreas que se utilizam de aviões, helicópteros, asa delta e outros tipos de esportes que tem vários e vários nomes diferentes hoje em dia que a gente se utiliza do céu. E qual é os tipos de transporte que andam nas vias aéreas? São os transportes aéreos, né? E eles são justamente aviões, helicópteros. Anota tudo, todas essas observações lá no teu caderno de geografia. Como eu disse, coloca o cabeçalho, Colégio Espaço Educativo, aluno, coloca teu nome, professora Márcia, a data de hoje é 19/5/2020. Pula 2 linhas, coloca aí o título, a circulação de pessoas, produtos e serviços. Pula 2 linhas e coloca, é por meio do trânsito de pessoas, mercadorias e serviços que as áreas urbanas e rurais estabelecem relações que são as vias terrestres, que podem ser estradas, ferrovias, rodovias, as vias aquáticas, que podem ser rios, lagos, mares navegáveis,
as vias aéreas, que são as rotas de aviões, helicópteros e etc, tá? E assim a gente continua ainda com o caderno aberto. Não fecha, que ainda tem anotação por aí por vir. Então, gravando aí, né? O próximo slide você vai continuar escrevendo, tá? Não pula linha. Depois que você terminar de copiar aquele pedacinho, aí você abre parágrafo e começa copiando esse, que é a continuação do texto. E essa continuação do texto, ela fala o quê? Para cada uma dessas vias, há regras e sinalização que organizam o trânsito e todos devem estar atentos a elas. Como assim, tia? É impossível ter uma circulação tão grande de pessoas, tão grande de carros, tão grande de motos, de todos esses automóveis, se não tiver regras para serem seguidas. Então tem que ter as regras, tem que ter a sinalização, tem que ter o guarda de trânsito, tem que ter as leis de trânsito, ou então não vai dar certo. Porque cada um vai querer fazer sua lei, cada um vai querer fazer do seu jeito, e assim não vai dar certo. Por isso que tem que ter toda a sinalização, todas as regras e tem que andar atentos a essa sinalização e essas regras. Tem que estar assim, sempre prestando atenção em tudo que acontece no trânsito. Se um farol ficou vermelho ou verde, se indica uma placa que você pode seguir naquela rua, ou se você tem que dobrar à direita ou à esquerda, se você pode estacionar ou parar naquele local. Então, tudo isso, os motoristas de trânsito têm que prestar atenção. E o pedestre? E as pessoas que estão circulando a pé? Também. Porque se ela for atravessar e o sinal estiver verde, ela pode ser atropelada. Existe o semáforo de pedestre também para eles prestarem atenção ao atravessar uma rua. Todos nós temos que fazer a nossa parte quando a gente está nessas vias de trânsito. Se a gente está na via aérea, se a gente está na via terrestre, se a gente está na via aquática, não importa. Você está no mar, ou seja, numa via aquática, e vem um rapaz com uma lancha, vem um rapaz com jet ski. Se ele não prestar atenção e você também não, pode também acontecer um acidente. E é um acidente de trânsito, só que de trânsito aquático, nas vias aquáticas. Então, quando você terminar esse pedaço, você dá continuidade a outro parágrafo que diz assim: as pessoas devem saber as regras que organizam o tráfego de todas as vias de trânsito para um bem comum de todos que neles circulam. Foi como eu acabei de dizer. Não precisa ser apenas um motorista do carro ou do transporte aéreo, do transporte aquático, para saber quais são as regras e quais são a forma de circular. Todos nós temos obrigações de conhecer as regras e de conhecer as leis. Por quê? Você está dentro do carro, o papai está dirigindo, a mamãe está dirigindo, e ela atravessa um sinal vermelho, presta atenção. Dê bronca no papai e dê bronca na mamãe. Não deixe que eles façam isso. Então, você pode estar atento também. Você pode também estar circulando corretamente, mesmo como passageiro no carro. Você está com a mamãe andando na cidade. Ela quer atravessar, mas o sinal está aberto. Aí você diz: não, mamãe, a gente não vai atravessar agora não, porque não é permitido a gente atravessar. Então, o que é que acontece? Você sempre vai estar atento com tudo isso que acontece nos trânsitos, nas vias de trânsito, tanto terrestre, aquático ou aéreo. Aonde você estiver, qualquer pessoa tem que tomar esse cuidado. Tem que seguir as leis, tem que seguir as regras. Então, desculpa, gente. Então, você vai continuar anotando aí, né, para cada uma dessas vias, há regras e sinalização que organizam o trânsito e todos devem estar atentos a elas. Não pula linha, outro parágrafo. As pessoas devem saber as regras que organizam o tráfego de todas as vias de trânsito para um bem comum de todos que nelas circulam, tá? Aí,
você agora vai pular 2 linhas e vai colocar o cabeçalho com a atividade, tá? A atividade, temos aí atividade de geografia com a primeira questão, que pergunta: para que servem os meios de transportes? Pula 3 linhas. Segunda questão: quais são os 3 tipos de meios de transporte que existem? Aí você deixa mais 3 linhas. Você vai responder um do lado do outro, como está aqui o modelo, sim, ó. Tá vendo aqui? Vai responder um do lado do outro, como está o modelo. Porém, você tem que deixar espaço, porque ainda tem mais perguntas. Então, a primeira questão: para que servem os meios de transporte? 3 linhas. Segunda questão: quais são os 3 tipos de meio de transporte que existem? Mais 3 linhas, tá? Aí, ó, continua o exercício. Terceira questão: escreva o nome de cada transporte e diga se é terrestre, aquático, aéreo. Você não precisa desenhar esse meio de transporte. Como tia sabe quais são os meios de transporte e qual é o nome desses meios de transporte que está aqui na tarefa, você só vai colocar aí escrevendo. Vou dar um exemplo. O primeiro, né, carro. Então, você escreve carro terrestre. Então, o outro, qual é? Você vai escrever e vai dizer aonde esse meio de transporte se encontra. Se ele é aquático, se é aéreo, se é terrestre. E o outro também. Você vai dizer o nome dele, se ele é terrestre, aquático ou aéreo. Entendeu? Você não precisa desenhar. Agora, se você quiser desenhar, vai ficar ainda mais bonito. Você desenha o carro, você pinta, você desenha os outros 2. Eu ia dizer o nome. Assim eu vou estar respondendo, né? Então, você desenha os outros 2, também você pinta, coloca do lado o nome que é a resposta e coloca também que tipo de transporte ele é, se é terrestre, aéreo ou aquático, tá? Depois que terminar esse, você pula também novamente mais linhas. Pula dessa terceira questão, você pode deixar 9 linhas. 9 linhas fica legal, principalmente se você for desenhar. Aí você vai para a quarta, que pergunta: esse meio de transporte é conhecido como? Você vai escrever aí. E como ele pode ser utilizado, tá? Você também não precisa escrever, desenhar o meio de transporte. Mas se você optar por desenhar, ótimo. Desenha também, gente. Vai ficar super legal. Aí agora, continua. Terminou de copiar todas as questões. Terminou de copiar o assunto. Eu te dou 20 minutos, tá? Para o vídeo. Para eu ficar aqui esperando, ó. Paradona. Fica assim. Por 20 minutos. Que você vai responder tudo isso. Depois tu dá o play no vídeo. Com a canetinha verde nas mãos. Porque aí a gente vai realizar a correção. Se você terminar em 10 minutos, se você terminar em 5 minutos, se você terminar em 15 minutos, tudo bem. Você dá pausa, responde e no play eu vou estar aqui te ajudando a fazer a correção com a canetinha verde. Utilize o seu lápis e sua borracha para realizar a tarefa. Quando for a correção, se tiver alguma coisa errada, apaga com a tua borracha, corrige e depois coloca o Czinho de certo com a tua canetinha verde, tá? Então, ó, começou de agora. Dá pausa aí no vídeo, do mesmo jeito como tia faz em sala de aula, gente. A gente copia toda a atividade, te explica tudo. Aí, ó, vou dar um tempinho para vocês responder essa questão. Vou dar um tempinho para vocês responder essa atividade. Não é assim que tia faz? Então, tô dando esse tempinho. Para, dá pausa. Responde e daqui a pouco tu dá play, que eu tô aqui com a atividade corrigida. Então, agora que você já deu play na nossa atividade, né? E ela está muito bem feita, aí você vai pegar a tua canetinha verde, que no próximo slide a gente tá com a correção. Não vai ser legal? Vamos fazer a correção dessa atividade no próximo slide. Vamos lá? A gente vai começar essa correção
Então, agora que terminamos tudo, vamos lá para a correção, né? Então, a primeira questão perguntava para que servem os meios de transportes, criança. Para levar pessoas, animais e mercadorias de um lugar para o outro. Simples. Pode ser o transporte de animais, pode ser transporte de mercadoria, pode ser transporte de pessoas, não importa. O transporte ele serve para levar pessoas, animais de um lugar para outro, mercadorias. E na segunda questão, quais são os 3 tipos de meios de transporte que existem, né? Como a gente viu bastante, é o terrestre, é o aquático e é o aéreo. Os 3 tipos de transporte existente que a gente aprendeu, que vem aprendendo e que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia, na nossa vida. Aí na terceira questão, vamos escrever o nome, né, do transporte e a gente vai dizer se ele é terrestre, aéreo ou aquático. Como eu já tinha dado o exemplo anteriormente, aí a gente tem o carro e o transporte ele é terrestre. Temos o avião, olha aqui o nosso lindo e belo avião, olha ele. E é um transporte aéreo. Temos aqui o barco, lindo barco. E esse transporte, ele é aquático. A quarta questão, esse meio de transporte é conhecido como? Ele é um ônibus, tá? Ônibus. Transporta bastante pessoas. É legal porque ele consegue de transportar, parece, entre 30 e 40 pessoas, mas também depende do tamanho do ônibus. Hoje em dia a gente tem ônibus de primeiro andar, hoje em dia a gente tem um ônibus sanfonado, que ele se utiliza de duas conexões e no meio ele tem uma sanfoninha. Então, assim, existem vários tipos de ônibus, né? E ainda continuando a pergunta de número 4, e como ele pode ser utilizado? É com transporte terrestre de pessoas, tá? O ônibus ele não voa, o ônibus ele não anda no mar ou no rio, então ele não é nem aquático nem aéreo. O ônibus ele é um transporte terrestre e ele transporta quem? Pessoas. Transporte terrestre de pessoas. E aí? Fizeram a correção? Estava tudo certinho? Eu espero que esteja. Que tenha dado tudo certo, que vocês tenham ficado bem esperto agora com relação a esse assunto e que não tenha ficado nenhuma dúvida. Mas se ficou dúvida, as crianças já sabem. Pede o papai ou mamãe, o responsável, que está realizando as tarefas com vocês, para entrar em contato comigo, que assim eu tiro qualquer dúvida de vocês. Respondam, corrijam, passa a canetinha verde, que eu tenho certeza que está tudo certo aí. E a gente ainda tem outra aula, tá? Dessa de história. Não terminou. Então, vamos para a parte 2 da disciplina de geografia na próxima videoaula. Como eu disse lá na primeira aula de matemática hoje, a gente tinha 2 aulas de matemática, 2 aulas de geografia e ainda tem uma de ampliando conhecimentos, que é um conteúdo surpresa. Então, provavelmente vocês já assistiram as 2 de matemática, estão terminando de assistir essa de geografia, que é a parte 1, mas ainda tem a parte 2 com mais assunto legal, com mais assunto interessante. Então, crianças, não deixem de copiar o conteúdo. Não deixem de copiar o exercício, porque vai ser necessário e preciso que vocês anotem tudo isso para estudo. Tia, a gente não está na sala de aula. Não, mas vai ter sim diagnóstico, a gente vai ter avaliações de todo esse trabalho que vocês estão tendo, de todos esses estudos. Papai e a mamãe tem que estar ajudando vocês a estar copiando, pausando o vídeo, dando play no vídeo quando necessário, para copiar as nossas explicações e atividades, tá bom? Então, aguardo vocês lá na próxima aula de Geografia parte 2, com mais assuntos super interessantes, com mais assuntos bem legais e para tirar qualquer dúvida de vocês, tá?
Não terminou ainda não? Hoje ainda a gente tem muito mais. Então, vamos lá para a próxima aula de geografia, crianças!